Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando de novo a História com Filmes. O filme de hoje, que nós devemos tratar, eu e a professora Sandra, é o The Help, que foi traduzido como Histórias Cruzadas, que fala, na verdade, a personagem principal aqui é essa Skeeter, que tenta ser uma escritora, né? Mas é interessante pensar que, apesar de ser principal, ela não tem o foco principal, nem no livro, nem no filme. Né? O que faz do principal do filme são quem está em torno dela. O filme é de 2011, o romance é de 2009, ele conta com um elenco poderosíssimo, né? Por Viola Davis, Jessica, Bryce Dallas Howard, Alison Janney, Octavia Spencer e Emma Stone. Viola Davis, inclusive, grandes destaques aí na mídia com filmes e séries aí, como eu esqueci até o nome tem uma série de direito que é muito boa, e desde então ela tem se destacando, né, nesse tipo de mídia, certo? O grande pano de fundo, os movimentos pelos direitos civis de Jackson, de 1963. E eu vou chamar aqui a professora Sandra, que vai falar um pouquinho mais do contexto histórico do que passava nos Estados Unidos e o que são esses direitos, e falar um pouco sobre racismo. Então, você, Sandra. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está vendo esse vídeo depois vai ficar gravado, né? O filme, deixa eu já colocar aqui para compartilhar, como o Pedro já foi fazendo as apresentações sobre o filme, ele é amplo, discute um contexto que nós vamos tocar nas bordas, na superfície, na parte histórica, social e essas coisas, porque é uma temática complexa e uma temática necessária, né? O filme Histórias Cruzadas, ele, como o Pedro comentou, foi feito a partir de um best-seller, de um livro. Inclusive, aparece dentro do filme essa construção do livro, como a Skeeter vai dentro do personagem e a publicação do livro. Aqui, o que a gente tem? Uma das capas que circulou, ou dos posters de propaganda, faixa etária 12 anos, produção norte-americana, local também norte-americano, um pouco mais de 2 horas. Filme 12 anos, um filme tranquilo, nada de... É que a temática não se encaixa abaixo de 12 anos, mas nada que alguém que tenha menos de 12 anos também não possa estar assistindo. Na sequência aqui, eu separei algumas curiosidades. Ele teve um custo de 25 milhões de dólares e uma bilheteria incrível, 216,6 milhões de dólares, né? Então foi um maior sucesso na época, repercussão, pelo tema, pelo alcance que o filme teve. E como que ele se coloca? O filme se coloca aí em Mississippi, Estados Unidos, a partir da década de 60, no começo da década de 60. Nesse começo da década de 60, a gente vai estar pegando, o presidente seria o Eisenhower. Ele era do Partido Republicano. O filme ele não aparece. Como ele não aparece, mas está ali só para demarcar o período, né? Ele é de 53 a 61, o presidente seguinte é o Kennedy. O Kennedy já aparece. Tem uma cena do filme que estão na casa da Skeeter, tem os funcionários ali em volta, estão se falando de movimentos sociais, a questão da inserção e da agregação de movimentos sociais para a equidade, a inserção de pessoas negras, e aí aparece o Kennedy, como vai aparecer o Martin Luther King. Então, interessante aí colocar. Na sequência, onde fica o Mississippi? Mississippi é a cidade aqui de Jackson, que é a capital. Na época, tinha 2,1 milhões de habitantes e os Estados Unidos todos 180,7 milhões de habitantes. Então, uma cidade pequena, ou um estado dos 50 estados, pequeno relativamente. O nome, ele vem dos povos nativos. Quando os Estados Unidos vai se formando, fazendo a ocupação para o oeste, há vários povos nativos. Um deles chamava Algonquinos. Então, esse nome, essa palavra, significa grandes águas, que é de origem nativa. Depois foi apropriada e mantida pelos colonizadores. Na sequência, eu fui pegando
Que distância estamos agora de Mississippi, né? 7.681 quilômetros, se fosse possível fazer uma linha reta, é claro. Atualmente eles têm 3 milhões de habitantes, não é um dos estados mais ricos, ao contrário, está em 36º no PIB. Ele gera um PIB aproximado de 99 milhões em 2018, sendo que o PIB total dos Estados Unidos é algo próximo de 22 trilhões de dólares. Para ter aí uma dimensão de onde estamos falando em distância e o que separa tudo isso aí também em valores, né? Valores de como movimentam os Estados Unidos a economia, não só cinematográfica, mas a economia mundial. Para falar de alguns temas que a gente vai tocar na superfície, tem que fazer um breve contexto histórico, porque um dos temas é racismo estrutural. E como falar de racismo estrutural sem falar da estrutura, da raiz, de onde começou esse racismo? Um dos temas que eu vou fazer aí uma volta, né, um retorno, é 1607 até 1865, ou seja, quando começa a parte da colonização até o fim da escravidão. Fazendo uma referência, cai bastante isso em questões de vestibular, estamos pensando em quem vai prestar o Enem, fazer uma redação. A primeira colônia, eram chamadas 13 ao total, é a colônia da Virgínia, na região sul, 1607. É uma colônia num sistema de exploração, ou que eles chamam de plantation, onde há grandes fazendas, mão de obra escrava, uma monocultura, cultivava-se o plantio do algodão para exportar para a metrópole. São 4 colônias ao todo nesse sistema de plantation. As colônias do centro e norte, as outras 9, elas vão formar colônias de povoamento. Há muitos refugiados puritanos, porque houve ali em 1534, a criação da Igreja Anglicana, toda uma mudança de sistema com o rei Henrique VIII, e isso gerou um mal-estar entre alguns religiosos, mais a monarquia, estabelecendo oficialmente uma religião diferente da originária, e os puritanos vão mudando de lugar, alguns católicos também, porque forma-se nesse momento uma Inglaterra anglicana. E quando eles saem da Inglaterra, ou da metrópole no caso, vão formando locais de morada, por isso a ideia de povoamento. Sobre isso aqui, rapidamente vai se povoando toda a parte do litoral, contando ali dessas 13 colônias. Chegaram lá em 1607 aproximadamente 1.900 pessoas. Muito rapidamente, já em 1700, 100 anos depois, já havia 2.418.000 pessoas. Então, é um povoamento bem rápido. As colônias do sul, que são as colônias de exploração, elas têm uma quantidade significativa desses habitantes e entre eles a mão de obra escrava, que é o que vai acabar marcando essa permanência de um racismo nas estruturas, aí que a palavra racismo estrutural vai se encaixando. Quais são essas raízes, essas diferenças étnicas, diferenças raciais que perduram e aparecem no filme na década de 60, ultrapassam a década de 60 e podemos ver isso até nos dias atuais. Nós temos aqui, continuando nesse breve contexto histórico, dando um salto para a independência dos Estados Unidos. Uma independência baseada em declarações iluministas que teriam como base o lema francês: igualdade, liberdade, fraternidade. Esse lema, na França, ele não é aplicado letra a letra nos Estados Unidos, porque a liberdade é para quem já era livre, é uma liberdade econômica que o termo se refere. Então, continua com a escravidão. Há uma declaração de independência, toda uma guerra contra a metrópole que se estende, que há todo um empenho dos colonos e mantém-se a escravidão. Quando, então, essa escravidão ela vai ser questionada? Bem depois da expansão para o oeste. Começa uma expansão que eles chamam de Destino Manifesto, quando aquelas colônias do litoral atlântico vão conquistando, invadindo terras de nativos de vários grupos étnicos até chegar no outro litoral do Pacífico.
é um país de dimensão continental, né? De um oceano a outro oceano. Nessa expansão e nesse destino manifesto, vai acontecendo a formação dos 50 estados. Num certo momento, os estados que se aproximaram daquelas colônias, das 4 de plantation, de exploração, elas se declaram como estados confederados. Já estamos em 1861. Nessa ideia de estados confederados, é porque há divergências do ponto de vista de impostos, de como liderar a economia, e a intenção dos confederados é manter a escravidão. Se separam para manter a escravidão, enquanto os outros estados, que na época eram 34, eles queriam o fim da escravidão. Candidato e presidente que ganhou com uma bandeira que acabaria com a escravidão, o Abraham Lincoln. Ele coloca, dentro dessa questão da guerra de secessão, manter os Estados Unidos unido, né? Fica até cacófato falar Estados Unidos, se manter unido, e ir contra a separação dos Estados Confederados. A guerra de secessão, ela tem fim em 1865. O Abraham Lincoln aproveita ali a vitória sobre os Estados Confederados e decreta a 13ª emenda. Essa 13ª emenda, ela tem vários termos e um trechinho dela é bem interessante. Está proibido em todo o território americano a escravidão e a servidão involuntária, essa última, exceto como punição por um crime. Então, há vários estudos que, a partir da 13ª emenda, se acabou com a escravidão legalizada, mas se criou um mecanismo de exclusão, onde pessoas afro ou descendentes vão ser criminalizados para serem encarcerados e entrarem dentro de uma servidão involuntária. A população carcerária dos Estados Unidos é significativa. Tem um documentário no Netflix, aí fica a dica, com esse nome, 13ª emenda, que faz todo um levantamento de como são esses mecanismos por lei de encarcerar pessoas por crime e como isso atinge em cheio a população afro, a população negra. Passando daqui, vamos para o filme, né? O filme tem, então, esse racismo estrutural desde ali das colônias de exploração, que fazem diferença por etnia, cor de pele, usam mão de obra escrava, mesmo após a 13ª emenda, essa diferenciação racial persiste. Então, nós vamos ter no filme o lugar de privilégio, e para ter um lugar de privilégio, você tem um lugar de opressão. Locus social, que é muito traduzido no Brasil como lugar de fala, sororidade, empatia e algumas outras questões. Aqui em relação ao filme propriamente. Quando for falar de locus social, ou tal do lugar de fala, é de onde partimos, de onde falamos. Fazendo ali uma contração do livro, da fala da Djamila Ribeiro, que popularizou esse termo no Brasil, todos têm o lugar de fala, porque todos falam de algum lugar. O que a gente precisa entender é que em cada contexto não existe a oportunidade para quem teria o lugar de fala. Então, essas questões precisam ser discutidas, precisam ser colocadas de uma maneira de maior equidade na oportunidade da fala, porque o lugar todos têm, mas nem sempre todos têm a oportunidade de fazê-lo. Não é Brasil, vamos dar um pulo aqui para o filme. É um filme no ambiente feminino, mulheres brancas, de classe média alta, elite. Esse termo cis significa que, enquanto a questões de identidade ou questões de gênero, elas se identificam dentro do gênero que é colocado a elas como mulheres héteros, são conservadoras, mesmo dentro de uma sociedade patriarcal. Pouquíssimo aparece sobre o cenário ou universo masculino. Os homens, eles são coadjuvantes nesse filme. Então, o filme vai ter os dois focos, tanto na elite como na classe oprimida, mas dentro de um cenário feminino. Aqui a Skeeter estava voltando para reencontrar as amigas e dá para perceber todo um ambiente luxuoso, todo um requinte que o filme vai contrastar com os outros ambientes do grupo oprimido.
Aí ela vai falando, ela fez faculdade, ela vai ali participar, o local que ela frequenta, então qual é o lugar que ela está, qual é o local social que ela ocupa, né? Ela entra para um jornal, ela vai começar a escrever, e a mãe dela, dentro de uma sociedade tão tradicional, patriarcal, tão conservadora, tinha expectativas diferentes. A Skeeter pode ser colocada ali como alguém que é o ponto fora da curva. O cabelo dela é mais natural em relação às amigas, as roupas não são tão coloridas nem extravagantes, nem sempre ela está usando salto ou maquiada. Ela quis trabalhar e é a solteirona de todo o grupo de amigas dela do colegial. Então, ela é a diferentona ali do grupo. E é ela que se aproxima do outro núcleo do filme, onde vai ter a Abilene representando os que são silenciados e oprimidos pelo racismo estrutural. É a Abilene e várias empregadas que cuidam de tudo, cuidam inclusive da educação dos filhos brancos das senhoras brancas da elite. Elas fazem 100% do trabalho e ganham um pouco mais de US$ 500 por mês. Um outro personagem que é também central, como o Pedro disse, né? Skeeter nem sempre vai ser a protagonista. É a Minnie. Vou voltar aqui para parar nela. A Minnie, ela vai representar não só as empregadas, mas alguém que sofre violência doméstica. Ela tem um casamento, não aparece detalhes, mas aparece quando ela vai receber a empatia, os cuidados e a sororidade da segunda patroa dela. Da primeira era só indiferença e maus tratos psicológicos. Aqui, a Minnie, então, ela vai mostrando de forma muito sutil no filme o quanto dentro do grupo de oprimidas ela ainda é uma das mais oprimidas, por estar nessa questão da violência doméstica, está ali na ponta de tudo aquilo que está acontecendo, sem nenhum espaço, sem ninguém para recorrer. Ela nem reclama, é a patroa dela que vai perceber e depois vai acolhê-la. A Célia, vai mostrar a Célia daqui a pouco. A Minnie, a Abilene e as outras vão aderir à ideia da Skeeter. A Skeeter quer entrevistar as empregadas para saber como que elas vivem, o que elas passam. Então ela vai dar a oportunidade do lugar de fala ou do loco social de como é esse universo das empregadas. Mas estamos ali na década de 60, aonde a discriminação ela é evidente, constante, existe muita violência permitida contra as pessoas negras, essas empregadas têm medo. A própria Skeeter vai sofrer represálias, mas elas insistem. E o que vai acontecendo ali durante o filme, né? Olha, esqueci da mulher do jornal lá, a editora, que vai fazer o livro da Skeeter. Nenhuma empregada vai te dizer a verdade, então ela precisa descobrir a verdade para poder dar esse espaço e oportunidade de aparecer essas histórias. Aqui a gente vai tendo depois um pouco de como elas estão e voltando nos dois pontos, né? Meio que uma dicotomia. O lugar de fala, o lugar de privilégio. A Riley, ou Riley, Pedro depois faz a pronúncia correta, ela coloca algumas ideias de como dentro daquela sociedade manter o grupo de domésticas ali sob controle. Ela faz uma sugestão de colocar banheiros fora da casa exclusivamente para os empregados. Ela considerava que os empregados não podiam usar os banheiros de dentro da casa nem dos senhores dela. Inclusive, numa parte do filme, a Minnie, que está aqui, bem à direita, ela desafia a ordem da patroa e usa o banheiro da patroa. A patroa não acredita, fica horrorizada com o atrevimento, manda a Minnie embora. Por isso, por uma questão assim muito simples. Eu separei essa cena, além da relação do banheiro ser separado, proposto por ela, que aqui, plasticamente, a gente tem uma relação de poder. Da esquerda para a direita, elas estão andando, né, num sentido, e estão seguindo a líder. No meio tem a mãe dela, da Riley,
essa mãe dela vai ser colocada num asilo num certo momento do filme, então mostra como que a patroa lida com a questão de hierarquia, quando a mãe passa a ser um incômodo, e a empregada aqui por último. Então tem um motivo para seguir essa sequência. Ninguém anda lado a lado porque elas não são iguais nessas relações. Há quem manda um pouco e quem não manda nada. Depois, eu fui separando aquele outro universo das que estão oprimidas pelos maridos, porque é uma sociedade patriarcal conservadora. Dentro, entre brancos e negros, existe uma diferença étnica nas relações. E dentro do universo onde as mulheres negras estão, elas estão mais na ponta ainda dessa opressão. E aqui é um local que elas estavam esperando a Skitter quando concordaram e dar os testemunhos de maneira anônima para compor o livro que a Skitter se propôs a relatar, a dar o espaço de fala, né? O cenário muda de cor, muda de uniforme. Aqui eu não peguei uma cena que a festa mostra muito bem essa segregação, uma festa toda para arrecadar fundos para crianças da África, para pessoas mais humildes, onde todas as serviçais são negras. Aqui no uniforme, cada patroa levando a sua serviçal e todas aquelas mulheres ali em volta da Skitter fazendo a festa, fazendo as comemorações. Mais para frente, o que fez a Abeline mudar de ideia? Disse ela que era a religião, né? O que fez você mudar de ideia? Deus, a religiosidade, a coragem, os princípios, os valores. Então isso é muito bonito do filme, né? Ele mostra e faz uma denúncia de toda a discriminação que elas sofrem dentro de um racismo estrutural e ainda mantém a sua integridade, o seu caráter, as suas raízes. Aqui já encaixaria o discurso do Martin Luther King, né? Que as pessoas devem ser julgadas pelo caráter e não pela cor da pele. Depois a gente fala do Martin Luther King. Um outro personagem desse universo de patroas para chamar a atenção é a Célia. A Célia, ela se encaixaria naquela descrição hétero, cis, elite, branca, porém, ela não faz parte do grupo porque ela é discriminada pelas outras. Ela tem uma origem mais humilde, ela é chamada de favelada, então ela não teve um berço, uma educação. A questão é que ela se casou com alguém rico, alguém daquele meio social da elite, que era o alvo de outras mulheres para a função do casamento. A Célia e a Minnie vão desenvolver uma empatia, uma amizade. A Célia vai cuidar da Minnie quando percebe que ela sofre, a Minnie aqui, sofre maus tratos. Então, é possível termos, sim, relações interraciais de sororidade, de empatia, de equidade, de respeito. Então, o filme, mas ele coloca isso de maneira muito discreta. A amizade entre todas as pessoas, entre elas, a Skitter, a jovialidade das mulheres. E uma frase aqui muito interessante, que é quando a Abeline, a Skitter perguntou, né, o que é, como que ela era, o que ela queria. Daí a Abeline coloca, ninguém nunca tinha me perguntado como era ser eu. Nunca, então ninguém tinha olhado para ela e falado, qual é o seu lugar social? Fale, é a sua vez. E aí, quando ela disse a verdade sobre isso, ela se sentiu livre. Então, é uma das coisas que fez ela ter coragem de falar como que é o lugar dela. Isso se dá por meio da empatia. E a empatia é um resultado de uma reflexão intelectual, moral e ética. É entender o que é diferente, o que é a alteridade. E nessa diferença, nesse entendimento intelectual, se colocar no lugar do outro. Então, é toda uma prática, é uma coisa complexa, necessária, que precisa ser treinada, precisa ser muito incentivada. É uma coisa que a gente aprende no convívio social, saindo das nossas bolhas, saindo dos nossos universos ou cavernas de Platão. Fora deles, a gente consegue praticar a empatia. Como eu falei do filme,
Aparece o Martin Luther King como uma referência, porque estava começando em Albany, 1861, a luta ou a questão antirracista pelos direitos civis. Quando chega em 1964, praticamente ali 100 anos da 13ª emenda, o Martin Luther King ganha um prêmio Nobel em relação à luta antirracista, marcando a luta pela paz. E em 1964 foram aprovados os direitos civis nos Estados Unidos. Então, muito daquilo que foi sendo mostrado na década de 60, como a ideia absurda de banheiro separado, ou separar o assento em ônibus, os ônibus, às vezes eles eram proibidos de usar ônibus, separar escolas de negros, escolas de não negros, isso com os direitos civis de 1964, com a conquista, vai sendo abolido ou vai mudando. Mas a sociedade não muda só por lei, ela muda por costumes, por hábitos, por mentalidade, por valores. Então, historicamente, a lei ela vai dando base jurídica, mas é o comportamento de cada um, é o dia a dia, são as relações que mudam o mundo. As leis são um reflexo dessa mudança. Encaixa uma frase que não está lá no filme, que é o hashtag, né, Vidas Negras Importam. Essa hashtag e movimento, que é muito amplo e conhecido no mundo, ele surge em 2013, quando um jovem de 17 anos morreu a tiros por um guarda branco. E esse guarda, esse policial, foi absolvido. Daí uma ativista, professora, escritora e outras 2 mulheres, também ativistas, publicaram: pessoas negras, eu amo vocês. Eu nos amo. Nossas vidas importam. Vidas negras importam. Aqui nasce o movimento do Black Lives Matter, que é um movimento super importante. Ele não diz respeito a negros falarem de vidas negras, mas a todos falarem de vidas negras. Todas as vidas e vidas negras importam. Não é o objetivo do filme, né? Ir tão longe, fazendo um contexto, mas um resgate. Os Estados Unidos têm, desde a sua forma de colonização e ocupação, as colônias do Sul como colônias de exploração. Tem um racismo que está nas suas estruturas, nas suas raízes, em função dessas colônias de plantation, que levou uma mão de obra escrava a ser objetificada, tratada como objeto, e por muito tempo manteve-se esse hábito e cultura. O filme até toca na questão que há Ku Klux Klan, que há a Dama das Camélias, ou há os Cavaleiros da Luz, e há uma série de outros grupos. Aqui a gente tenta fazer um resgate, que a 13ª emenda termina com a escravidão, mas ela deixa um espaço para servidão involuntária em casos de crime, então ainda há muito avanço a ser feito, e o que é o locus social, né? Esse locus social que é tão importante, o lugar de onde se fala e dar oportunidade para as pessoas terem, de onde elas falam, essa oportunidade de fala. Como eu comentei, eu ia tocar nas estruturas de algumas coisas, só tocar na borda dessas estruturas. São temas amplos. O filme ele traz com leveza um assunto muito sério. Algumas das artistas, das atrizes, elas acharam que o filme era necessário, mas não tocou com tanta profundidade as origens e as causas desse racismo. Mas já serve como aí um ponto de partida. Essa é a ideia. Pedro? Vamos lá, só ver se eu estou aparecendo. Estou aparecendo, ótimo. Então, vamos partir daqui. Bom, como é sobre um livro, mas eu vou distanciar um pouquinho do que eu tenho feito, né, dos outros, né, que eu falei muito sobre questões literárias e tal, e hoje a gente vai falar sobre a estrutura de língua mesmo, da forma da língua inglesa, como eu, né, ensino, como se ensina nas escolas. Bom, a gente vai começar com a primeira parte aqui, muito interessante, que é entender o porquê que eu vou falar da língua exatamente, né? Então, nós temos, em qualquer língua, nós temos a forma padrão, que é a forma que é utilizada onde exatamente? É a forma que se utiliza na escola, então é a forma do meio acadêmico, é a forma que estão nos jornais, né, sejam televisivos, escritos, é a forma que está nos livros, né? E isso é chamado, antigamente era até chamado de norma culta. Este termo aqui, já vou começar a rabiscar aqui, esse termo aqui já não se usa mais,
né? Porque, querendo ou não, ele é um termo meio preconceituoso, falar que um é culto e o outro seria o quê? Ignorante, que é o contrário. Então, hoje se utiliza mais essa forma aqui, norma padrão, certo? E por que eu estou falando disso? Porque a norma padrão é a forma que nós utilizamos, ou é a forma que eu estou utilizando nesse momento, que é uma forma privada de gírias, é uma forma de um português que é socialmente aceito. E nós temos o que? A variação linguística, que todas aquelas formas que não são socialmente aceitas e que são alvos de preconceito. E por que nós estamos falando isso? Por causa do próprio filme. Né? Toda variação linguística é um movimento natural, certo? E esse que é o ponto que eu vou tocar hoje. Quem assistiu em inglês percebeu que elas falam diferente, né, das outras mulheres, porque elas usam isso aqui. Elas usam que hoje se colocou como nome de African American Vernacular English. Então, ela é uma variedade da forma falada do inglês. E quem são os seus principais atores aqui? Comunidades urbanas, certo? Trabalhadoras de classe média ou para baixo, de afro-americanos, ou até alguns, quando falo americanos, eu estou me referindo a estadunidenses, tá? Ou de canadenses também, né? Negros, no caso. Que tem esse negócio aqui que vai aparecer muitas vezes, que é o AAV, né? Que é a forma como se coloca aqui, do African American Vernacular English. Certo? Eu vou passar quais são as diferenças. Ocorrem muitas no filme. Tem um trabalho extenso sobre isso. É um trabalho acadêmico extenso, mostrando onde é que estão todas essas diferenciações e tal. Só que eu vou mostrar questões fonéticas também. Só que eu já vou adverti-los que o meu inglês, ele tem um sotaque bem britanizado, né? É bem britânico. Então, a minha imitação de americano não é tão boa, tá? Mas eu vou passar algumas questõezinhas, tá? Então, como é que a gente trabalha aqui? Primeira coisa, desse tipo de variação linguística, que é muito comum até no filme, ou qualquer filme que trata essa situação, né, trata de americanos de descendência africana, né, afro-americanos, que estão ou em algum subúrbio, ou de alguma forma marginalizados na sociedade. Né, eu estava até comentando com a Sandra que é muito comum, eu gosto muito daquele Fresh Prince of Bel-Air, que é o Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço, para quem já assistiu originalmente, recomendo muito. Você tem um choque de línguas, né? Você vê o Will Smith falando dessa forma, que eu vou apresentar aqui, que é a mesma forma das mulheres negras do filme, e você vê a família, que apesar de negra, é uma família suburbana, uma família de dinheiro. Então eles falam o inglês padrão, não o inglês sem variação. E o Joffrey, que tem até uma linguagem um pouco mais rebuscada pela sua ascendência inglesa, tal, esse tipo de coisa. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é clássico, ocorre em coisas como a língua portuguesa. Na língua portuguesa nós temos muito isso aqui. O que acontece? Duas consoantes finais, você corta a última. Então, por exemplo, test, esse T vai ser cortado. Só que é uma coisa muito fácil, muito simples, que ocorre muito em português também. Quando você pensa, que a gente não fala mais andar, comer, beber, com esse R no final. A gente fala andar, comer, beber. Isso é parte da variação linguística. Isso ocorre muito nessa variação do inglês afro-americano. West side, em vez de west side, que é a forma padrão. Esse T ele é cortado. Ao passo que, se vier uma vogal, a regra clássica de vogais e consoantes você não corta. Regra clássica? Sim. Eu estou falando A e N. É o mesmo sentido. Você usa uma vogal em consoante quando se une com outra consoante e tal. Mesmo sentido. Só que, então, dessa forma, ele junta a glutina, mas não corta. West End. Então, West Side, West End. Esta regra não pega o som de T e D, típico do passado simples. Para quem não lembra, já vou lembrar aqui. Gente, eu vou falar um pouquinho rápido, desculpa, tá? Eu me empolgo um pouco com gramática. E quando você pensa com o simple past, quando você tem quando você tem a conjugação de simple past, né? Conjugação de passado simples de verbos regulares, apesar de todos terminarem em ED,
regulares, não estou falando de regulares. Regulares vai terminar de qualquer jeito, né? Agora, os regulares eles terminam com ED, porém, você tem 3 pronúncias diferentes, o T, o D e o IT. É o caso das vozeadas, worked, termina com T. Um dia eu vou falar tudo isso bem calminho, né? As vozeadas, que é o caso de study, e livre aqui a vogal, então studied. E os que terminam com T ou D, que já vão ganhar id no final. Então, quitted. Nessa variação linguística não há isso, não há esse corte, né? Esse corte ele não existe, né? Porque se você fazer esse corte, você não ouve o passado. Então, para gerar né, menos confusão, não se corta esse último, né? Então, dá até um exemplo aqui, ó, John ran fast. Então, ele tá no passado, foi cortado esse T aqui, certo? Agora, John passed the teacher in his car. Então, John passed the teacher in his car, certo? Não se corta nada. É uma forma, eu estou falando de forma bem britânica, mas desculpa, tá? É o jeito que eu consigo falar. Ninguém é responsável pelo próprio sotaque. Nós temos o TH, essa é muito interessante pensar. Nós temos como é que se pronuncia o TH em inglês. Nós temos 2 formas de pronúncia. Vamos pegar aqui, pegar minha lousa. Tem lousa também, vou pegar minha lousa aqui. Deixa eu só pegar uma coisinha maior. Não está clicando. Aqui, perfeito. Então, quando você pensa em TH, nós temos 2 fonemas básicos de TH, que são esses aqui. Certo? Este é o chamado TH não vozeado, que é o do clássico, do think. E esse é o vozeado, que é o clássico do that. Então, como é que você faz isso? Você faz com a língua aqui. Ela não fica para fora, não. Ela vai tocar o pontinho da língua no seu dente. Think. Assim como o outro, that. A única diferença é essa vibração. That. Think, that. Isso, se você reparar hoje, quem é assíduo usuário de internet, repara que muitas vezes há uma brincadeira de gente escrevendo that dessa forma aqui. Certo? E assim como, percebe-se, eu tive uma coordenadora que era alemã, e ela pronunciava o think dela dessa forma aqui. Think. Certo? E isso mostra o quê? Um movimento natural da língua, né, enquanto estrutura social. Então, dessa forma, você reparava, acontecia a mesma coisa aqui. Esse TH, no idioma afro-americano, ele vai ser alterado para a letra D, com as vozeadas. Então, they, that, vai virar they, that. Assim como muitos americanos, muitos brasileiros não conseguem pronunciar dessa forma, né? Aqui acho que está no outro slide, mas esses aqui também, thought, thing and think, eles vão ganhar uma letra F, thought, think, certo? Que, aliás, me lembra uma outra questão muito interessante. Quando a Sandra falou desse filme e tal, eu lembrei de um estudo que uma vez eu li, o primeiro estudo que eu li sobre o assunto, muito interessante, que falava sobre este pequeno probleminha aqui. Isso aqui é um quinto, em inglês, se escreve dessa forma aqui. E esse aqui é um grande problema para ser pronunciado, né? Porque nós temos aqui o F, que é a forma como muita gente pronuncia o TH, apesar, né, de não estar dentro do padrão, e esse TH aqui, que é pronunciado com este fonema aqui. Opa! Esse fonema aqui. Então, aqui vai ser pronunciado assim. Eu acho que ele não precisa aqui, vai ser mais ou menos assim. Então, a ideia geral, você consegue como fefef. Vocês já perceberam que é difícil pronunciar isso aqui, né? E através disso aqui, que se torna o trabalho que eu li era sobre a dificuldade de afro-americanos de pronunciarem dessa forma, cortando, eliminando esse TH, eliminando esse TH é uma forma de receber muito preconceito, porque as pessoas na hora notam, opa, a pessoa é negra, mas notam, a pessoa não está ali olhando,
Eu estou falando de telemarketing. Aliás, vou mostrar um pouquinho mais sobre isso também. Então, vamos... Aliás, telemarketing é o negócio sobre fonética, né? Aqui, tá com a letra F, que eu já tinha falado, né? Rough, South, certo? Temos isso aqui também, isso aqui é muito comum. Isso aqui tem uma questão muito interessante, que esta aqui, ela é essa forma de falar, que no caso o I e o R no final, ele vai transformar isso aqui, então, still, sister, nickel. Ele vem de outro idioma, que é o crioulo. Crioulo é o idioma falado no Haiti, um dos idiomas falados no Haiti, que já é um dialeto vindo do francês. Né? Eu conheci um rapaz que falava crioulo e tal, e ele falava dessa forma aqui, inclusive a língua inglesa, né? Então, o que mais nós temos de fonética? Nós temos essas vogais anasaladas. Então, por exemplo, quando termina com N ou M, vai fazer uma coisa que nós fazemos com frequência também. Em vez de falar o M ou M, vai falar com an. Então, man, né, man, no sentido de homem, vai virar man. Também é outra coisa que vem do crioulo. Nós temos aqui também isso aqui não é tão comum, mas também tem essas aqui, de não fazer a diferenciação entre o I e o E. Né? Então, pen e pin vai ser pronunciado da mesma forma, com I, pin. Né? Não importando quando é um, quando é outro. Nossa, professor, como é que vai diferenciar isso? Por contexto, como qualquer coisa. Quando eu falo que eu como a manga, com certeza não estou comendo a manga na minha camiseta, estou comendo uma fruta. Né? Tudo se resolve por contexto. Nós temos também algumas questões de ditongo. Então, como night, my, about and cow, que no qual são retiradas, né, muitas vezes, né, então start some place and moves the vowel to being pronounced, que é exatamente o exemplo de my, que em vez de ser pronunciado assim, my, como um ditongo com duas vogais, você vai fazer como ma. Então, nai, ma, about, cow, e por aí vai. Isso aqui não tão comum, mas também ocorre com uma certa regularidade. E o stress. De estresse mesmo, de ficar nervoso? Não, exatamente. Stress é a forma como se dá... Como é que se fala em português stress? É a sílaba tônica, lembrei. Então, tem algumas diferenciações de sílaba tônica da língua. Por quê? Em inglês, ele é muito importante, esse tipo de stress que se trabalha com stress em níveis, né? Se trabalha com stress de palavras e stress da frase, para se soar natural. Então, nós temos essa clássica aqui. Bom, o que acontece aqui? Isso aqui é pronunciado com stress nessa primeira aqui. Então, você vai fazer assim, police, certo? Você desce, né? Porque tem uma outra palavra chamada policy, que é aquele negócio de contrato. Policy, certo? E o que acontece? Nessa variação afro-americana, muitas vezes eles trocam. Vou falar police em vez de police. Hotel em vez de hotel. E July, ou July, em vez de July, certo? Então, são algumas outras palavras que acabam sendo trocadas a forma do stress. E questões gramaticais, tá? Então, vamos trabalhar algumas questões gramaticais e como é que elas são alteradas. Bom, a primeira aqui é o clássico do gonna ou gone, certo? O que nós estamos falando de gonna e gone? Nós estamos falando do be, going to. Quem é esse cara aqui, o senhor be going to? Para quem não lembra, o senhor be going to é aquele cidadão, aquela forma de falar. Lembrando que o inglês ele não tem uma forma em si só de falar do futuro. Ele tem modais para se falar do futuro, tem estruturas para se falar do futuro, tem semimodais para falar do futuro. Assim como é o be going to. Por que be going to? Eu gosto de ressaltar que o nome dele é be going to, para ter certeza que você vai lembrar do verbo to be. Então, por exemplo, você fala assim, I'm going to the beach tomorrow. Aliás, isso aqui me lembrou uma coisa muito interessante. Quando eu falei the beach, tomorrow, tradicionalmente, essa palavra aqui é uma. Né? No inglês padrão, você vai pronunciar ele assim. Né? Beach.
beat. E aquela palavra que vocês estão lembrando, aquele xingamento, vou colocar aqui. Estou trabalhando mesmo com inglês, então seria com um i curto, beat, certo? E se reparar no idioma afro-americano, eles fazem a mesma pronúncia, beat and beach, dado da mesma forma. Isso aqui é uma outra. Opa, escrevi errado aqui. I'm going to the beach tomorrow. Então, para que serve isso aqui? Para falar sobre planos futuros. Ele não é um caso imediato, como o will, não é um caso, é uma decisão tomada agora, ou uma previsão baseada em nenhuma evidência. Então, uma das funções dele é falar sobre o futuro, fala sobre arrangements, também fala sobre previsões baseadas com evidência. Então, I'm going to the beach tomorrow. Essa é a forma básica dele. Por quê? Ele precisa de um verbo to be, going to, certo? Aliás, eu vou até colocar ele bonitinho, porque aqui eu fiz um present continuous, na verdade, né? I'm going to travel tomorrow. Pronto, vou até alterar para ficar mais bonitinho. I'm going to travel tomorrow. Quem sabe faz ao vivo. Então, o que nós temos aqui? O verbo to be, o going to, que ele é fixo, e esse cidadão aqui, que é um verbo na forma base, certo? Então, vamos aqui, está escrito base form. Usa a imaginação de vocês aí, que minha letra é bem ruimzinha, como vocês já perceberam. Então, I'm going to travel tomorrow. Nós temos o verbo na forma base. E o que acontece aqui? Se você reparar, esse verbo to be, ele está seguindo, ele está sendo flexionado conforme o sujeito. I'm going to travel tomorrow. She is going to travel tomorrow. They are going to travel tomorrow. Então, ele flexiona. Agora, no idioma afro, ele primeiro que não aparece. Então, se reparar aqui, isso aqui é um erro fatal. Você que está fazendo. Lembrando, professor, você acabou de falar que variação linguística não está errado. Não sei se eu falei isso, mas não está errado. Mas você está falando que agora está errado? Não, gente. Lembra-se que oralidade é diferente de quando você escreve. Então, tecnicamente, nada disso está errado. Você pode falar do jeito que você quiser. Mas lembre-se, língua é como roupa. Certo? Imagina que eu estou aqui vestido, então eu estou com minha camisa aqui, porque está frio, eu estou de camiseta tranquilo. Não é a forma como eu vou trabalhar, eu prefiro trabalhar de camisa. Então, eu visto uma camisa e vou trabalhar. Eu não iria trabalhar de regata, certo? Não iria. Então, a língua é a forma como nós vestimos para que todos vejam como é que nós estamos, né? Então, dessa forma, você procura o quê? Uma linguagem padrão, uma roupa padrão. Né? Então, é a roupa certa no lugar certo. A mesma coisa da língua, é a língua certa no lugar certo. Se você vai na rua, mesmo assim na rua, vocês acham que eu falo assim? Eu moro em Osasco, gente. Você acha que eu vou ali para o centro de Osasco e falo desse jeito? Não, lógico que não. Eu falo assim porque eu estou no contexto acadêmico, eu tento ensinar alguma coisa. Então, dessa forma, é interessante pensar que não está errado. Eu estou falando da língua padrão. E quando você faz um vestibular, Enem, blá, 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 se faz o quê? Sempre a língua padrão. Usa-se sempre a língua padrão. Lembre-se disso. Então, no inglês padrão que nós usamos, nós temos colocado aqui um ar aqui. You are going to laugh. No caso, laugh, na forma americana. Laugh, na forma britânica. I don't care what he say. You are going to laugh. Então, como é que eu explico isso aqui? You are, or you gonna laugh. So, I don't care what he say. You gonna laugh. Se reparar, até aqui, tem uma outra questão aqui, porque nós sabemos que nós temos que colocar um Szinho, né? Vira says, né? Na forma padrão. I tell him to be quiet because he don't know what he talking about. Faltando o is, que seria a forma padrão. Certo? Isso aqui é outra coisa também, cortar, tirar a necessidade de verbos, né? A primeira coisa que a gente aprende em qualquer língua que qualquer frase precisa de um verbo. E se tira simplesmente a necessidade. He alright, para dar a ideia de que ele está bem. Não precisava, ao passo que na padrão, seria faltaria o quê? Um is aqui. He's alright. Or he is the one who had got tried to pick the peacock agreement. Or he the one who had to go try to pick up the peacock agreement. Dessa forma aqui. Fora isso, formas passadas. Então, no inglês, é muito comum se usar o present perfect para falar de algo que já foi terminado e é de um passado até que recente. Nossa, professor, mas você mesmo já falou que o present perfect é para coisas que não são terminadas também. Né? Present perfect é como
um grande canivete, né? Tem 1001 funções. Uma das funções é sobre coisas que terminaram recentemente, coisas que estão em andamento, coisas que terminaram no passado, têm uma relevância para o presente, que é o caso desse aqui, porque quando você fala he has been married, no caso está querendo falar que é importante nesse momento, alguém perguntou isso, certo? Então o que eles tiraram aqui? Como não tem o verbo to be, o verbo to be aquele é essencial, ele não é só auxiliar, arrancou-se o auxiliar, que é o has, a forma do afro-americano, he been married, sem o has. Se você reparar, o entendimento é o mesmo. Você consegue entender o que a pessoa está falando, a pessoa consegue expressar-se da mesma forma. Porque eles vão cortando aquilo que ficou, mas não é tão necessário à vista dele. É necessário fazer uma língua padrão, obviamente. Mas não é necessário para entendimento. São auxiliares que estão sendo cortados. Então, nós temos outros exemplos aqui. He been married, he done eat his dinner, da mesma forma, em vez de usar o has. Ele só colocou o particípio aqui. E lembra que esse particípio ele não é nem usado dessa forma, tem que ser com has. Se ele tivesse um verbo to be, ele seria uma voz passiva, então só se corta ele, porque para eles não é necessário. É interessante pensar a língua dessa forma, né? Ela funciona da mesma forma. E as negativas? Isso aqui é uma coisa. Bom, nós sabemos que nós trabalhamos muito com contrações na língua inglesa, né? Então, nós temos a contração de can, que é can't, a contração de do, que é don't, a contração de is, isn't, aren't, e por aí vai. E é interessante pensar que o que eles fizeram aqui. Bom, vou colocar as principais aqui, que é a do simple present, que é don't, isn't e aren't. Não temos a contração de am not. Quando você faz um I'm not, geralmente isso aqui, se comprar só o am, I'm not a nurse, então eu não sou um enfermeiro, por exemplo. Então, nós tiramos essa questão, essa contração não existe. Aí o que faz? Não existe exatamente? Não. No afro-americano existe uma contração, que é este cidadão aqui, muito popular em músicas, né, muito popular entre os alunos, que sempre perguntam, mas professor, e esse ain't? O que quer dizer, afinal? Ain't quer dizer are not, am not, is not, e às vezes até don't. Então, ele é meio que um auxiliar-chave do simple present para se fazer negativas. Então, I ain't seen him, em vez de I haven't seen him. Você vê que ele tirou o haven't e jogou um ain't. Então, as negativas são muito feitas com ele aqui. É muito comum. I ain't step on the line. Isso aqui é uma coisa também muito interessante que a gente vai falar também. Duplas negativas. Não há a possibilidade, vou até puxar aqui meu negócio aqui, meu snipping tool, para puxar, para explicar essa relação aqui, perfeito, ok. Isso aqui, você vê o que a pandemia faz com a gente, né, gente? Você vê que eu tô craque de fazer todas essas coisas aqui, uma facilidade, uma naturalidade, parece que eu nasci fazendo isso, né? Então, I ain't step on no line, isso aqui, primeira coisa, ele não é padrão por fato de ain't, certo? A ideia, se eu colocar na forma padrão, ele estaria feito assim. I'm not, não, I don't, né? I don't step on line. Então, eu não piso na linha, on the line também poderia ser. Então, isso aqui seria na forma padrão. O que aconteceu? No. Isso aqui é chamado de dupla negativa. Isso aqui é um dos erros fatais da língua padrão inglesa. Você não pode usar uma dupla negativa. Então, por exemplo, existe até as categorias de something e anything que servem para isso. Por exemplo, em línguas românticas, como a língua portuguesa, você pode falar assim, eu não sei de nada. Isso aqui é muito comum em português e tem exatamente esse sentido que vocês conhecem. Você não sabe, certo? Mas em inglês, se você escrever I don't know nothing, primeiro que é um erro, né, dentro da visão padrão, porque você, com dupla negativa, você está fazendo uma afirmativa. Então, teoricamente, quando você fala I don't know nothing, você está falando que sim, você sabe alguma coisa.
Diferente em português, você fala não sei de nada, você tem certeza que você não sabe de nada. Então, para evitar a dupla negativa, ou você faz I don't know anything, você substitui ali o cidadão por um N, nothing para um N, ou I. Tá difícil essa letra aqui. I know nothing. Eu sei de nada. Entenderam? Aí, o que acontece? A dupla negativa, ela é usada nesse dialeto com naturalidade. Então, isso aqui é um not, tem um no, dupla negativa, e ela tem uma função. A função primordial dela aqui é dar ênfase. Então, você faz realmente que nem os falamos, eu não sei de nada, nós estamos dando ênfase. Eu podia falar, eu sei de nada. Mas não, eu dou uma ênfase, eu não sei de nada, para ter essa certeza. E é o mesmo sentido aqui. I ain't run himself, he said run it, I ain't believe it that day. Então, I ain't step on the line, dava uma ênfase. Que, aliás, é o próximo. Isso aqui também é uma coisa comum, que ocorre com uma certa frequência. I ain't see nothing. Então, o que acontece? Isso aqui é chamado de inversão na língua inglesa. É usado em ambas, né, tanto nesse dialeto afro-americano quanto na linguagem padrão inglesa, que é colocar para frente o nosso auxiliar para a forma de dar uma ênfase no que você está falando. Você pede para dormir na casa de um amigo. Can I sleep at my friend's house? Seu pai fala assim, can't you go? Você viu que dá uma tremida aqui, né? Não viram? Dá uma tremida aqui, ó. Pronto. Então, can't you go? Você está dando uma ênfase de não, você não pode ir. Em vez de só you can't go, certo? Então, eles dão uma dupla ênfase aqui. Além de colocar o auxiliar para frente, ainda colocou uma negação aqui. Ain't nobody talking to you. Certo? Can't nobody say anything to them people. Aí, ó. All day aparecendo aqui. Don't nobody say nothing after that. Usei uma tripla negativa, né? Inclusive, was nobody there but me and him. Certo? Então, essas questõezinhas. Aliás, uma coisa que existe na língua padrão também, que é muito utilizado, que não tem nem no meu slide, que eu acabei não colocando, que é fazer a ênfase com auxiliar. Então, I know him. Uma coisa muito comum no idioma afro-americano é isso aqui. I do know him. Isso aqui está incorreto em ambos. E serve para o quê? Para fazer ênfase. Só que o afro-americano usa bem mais, né, do que o inglês regular. Esse fato de você usar um auxiliar numa afirmativa, que ele tem apenas a função de fazer uma ênfase no que você está falando, certo? E o que tudo isso gera? Cara, imagina que você falar uma língua, né, de uma forma totalmente diferente, assim, totalmente não, mas bem diferente, com fonética diferente, com gramática diferente, gera preconceito, certo? E o que eu quero mostrar é isso aqui, que é muito interessante, que é chamado de code switching. Isso é uma realidade que está acontecendo com uma certa regularidade. Então, isso aqui é uma notícia do Washington Post, certo? Então, ó, no ensino médio, um amigo falou para Enlon, no caso não é negra, ela é uma, se não me engano, é chinesa, não estou muito certo agora, não lembro exatamente, mas ela fala assim, por que você está usando essa voz de garota branca durante uma apresentação de aula, né? E isso bateu uma coisa na cabeça dela, o que é isso? Isso dá-se o nome desse fenômeno de code switching, que é o quê? A pessoa que tem uma variação linguística, como o caso dos afro-americanos, utilizam-se da forma padrão para serem ouvidos, ou quando não querem se identificar como afro-americanos. Não estou brincando. Então, eles falam de uma forma, né, entre os seus, no dia a dia, mas a partir do momento que eles sentem a necessidade de ser ouvidos, eles mudam a forma como falam, né? E esse fenômeno, inclusive, ele é alvo de muitos estudos hoje, né? Tem esse estudo que eu trouxe aqui, que é o Sorry to Bother You, The Perception of Code Switching Among African American Males. Então, desculpe te incomodar, né? E o que está fazendo esse code switch? Isso aqui são dois relatos de duas pessoas diferentes falando, e eles trabalham com telemarketing. Lembra que eu falei lá do Fefef? Que
o que acontece? Naquele primeiro estudo que eu li, alguns anos atrás, eles falavam que a ideia era, o que eles colocaram? Eles colocaram vários afro-americanos para falarem ao telefone, e a pessoa do outro lado tinha que descobrir qual que era a cor da pessoa. Estudo tipicamente americano, né? E eles acertaram muitas vezes, acertaram por causa do Fefef. Porque eles pronunciavam apenas Fefef, Fefef, um F. Então eles falavam, opa, a pessoa é um negro do outro lado. Agora imagine numa situação como os Estados Unidos, né, que o racismo ele trabalha de forma diferente do Brasil, né, porque houve uma segregação persistente, apesar do Brasil obviamente ter um racismo absurdo, mas muitas vezes velado, né, muito mais estrutural, não tão estrutural quanto o racismo nos Estados Unidos também é bem estrutural, mas nós temos um racismo diferente, né, em ambos. Aqui é um pouco diferente, porque ele trabalha com estruturas diferentes, ponto. Então, imagina-se que eles trabalham com telemarketing, e o que eles fazem? Eles usam esse code switch, essa forma de falar diferente, quando querem ser ouvidos. Porque para outra pessoa, ou para outra pessoa, né, que a pessoa que está ouvindo não saber que eles são negros, ou até nesse caso aqui, if I'm calling and I look as a contact, if it's Lecon or like Tanisha or something, I can probably drop the show. It's easier to connect. Então, o que acontece? Quando ele vai ligar para a pessoa e ela se chama Lecon, Tanisha, que são nomes tipicamente afro-americanos, ele já... I can probably drop the show. Provavelmente eu vou mandar ver da minha forma de falar. Por quê? Porque se conectam. Ele vai fazer, eu estou ligando para alguém que é negro. Se eu falar como negro, a pessoa fala, a pessoa algo do tipo, caramba, eu conheço esse sentimento também. Vou, né, meio que eu vou ouvi-lo, porque o meu irmão aqui só está fazendo o seu trabalho. Então, para a forma de se conectar também. Olha só que interessante, né? Ele fala de uma forma padrão o tempo todo, mas quando ele percebe que ele vê o nome, opa, é um negro. Não fala como um negro falaria. Para a pessoa parar e me ouvir. Porque nós sabemos como é que é telemarketing. Ocorre o contrário, sim. Imagina que alguém está mudando a forma como fala para ser passado por branco, né? E isso é o code switch, uma coisa muito interessante também. Eu acho que eu me alonguei deveras aqui. Sandra, você dormiu? Não pode mentir. Você falou dessa questão de identificar pela fala. Me veio uma cena do ensaio sobre a cegueira. Olha, a gente vai fazendo essas, né, relações assim, que eles já estão confinados na parte do filme e todos precisam pôr a mão no ombro do outro para não perder a filhinha, né? E um cara branco supremacista, ele se refere a uma outra pessoa ali do espaço, conversando com quem está atrás dele. E ele se refere a uma terceira pessoa, aquele lá tem que ser negro. E ele fez essa diferenciação, como todos ali não estão enxergando, por sotaque, né? Por fonética. Exatamente. Onde está a ironia dessa cena? A pessoa que estava sendo referida, a terceira pessoa fora da fila, não era negra. Negro era o que estava com a mão no ombro do racista. E aí o cara que está com a mão no ombro, ele sabe que ele é negro porque ele já se enxerga antes, né? Ele vai e solta, tipo assim, se perde, vai embora. É muito curioso. Saramago sempre um gênio, né? Saramago. Esse é um filme para trazer para história, né? Histórias com filme, mas com muito cuidado, porque aí ele não romantiza, ele não vai na sutileza, é um estômago. Um cara que não usa vírgula, o que ele vai fazer, né? E esse daqui, antes da gente fazer a finalização, né? Você foi falando dessa coisa do preconceito, da forma da fala. A gente pode trazer também para o nosso universo Brasil. Tem bastante, não? Preconceitos de regionalismos, de questão fonética, usado realmente para exclusão. E voltando lá no personagem, a Minnie, quando ela está falando para a filha dela, olha, o seu talher é separado, o seu copo é separado. Então, ali, ela tirou a filha da escola, então eles não têm nem a oportunidade de ter acesso a uma educação
básica, e quando tem acesso, não são escolas iguais, né? Há muita diferença, não só de escola pública para outra escola pública, mas aquele momento que havia bem a segregação. Uma educação para negros, uma educação para brancos. Exatamente. É cruel essa parte. Deixa eu colocar aqui na outra semana, para ficar o convite registrado. Ó, coloquei o livro da Angela Davis aqui. Eu vou ter que encostar falando, eu vou colocar aqui, exposto. Ela é excelente. Para outra semana temos... Eu não sei se está aparecendo a tela certa. Tá. Interestelar. Isso. Esse vai ser, assim, também dentro... Estados Unidos de novo, mas dentro de uma abordagem, além de histórica, física e biologia. É um filme que faz bastante sucesso em relação à proposta na área de exatas, as teorias que ele levanta. Eu serei coadjuvante, porque a parte de história é mais um suporte. A Sandrinha falou que vai explicar o final do Interestelar para quem não entendeu. Vai ser assim, em física, em várias questões de teoria, mas é bem interessante. A proposta é essa, né, Pedro? Trazer um pouco do que o filme oferece como apoio e com qualidade. A internet está cheia de dicas e a gente espera que os estudantes ou os graduandos busquem dicas de qualidade. E te agradecer pela parceria. Obrigado pelo convite. Creio que a gente faz uma pausa, o mês que vem eu encerro com uma única gravação, porque a gente faz uma pausa para estar voltando depois, né? Já tem um bom material gravado, e é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não. Já falei demais. Ah, mas é um filme muito interessante, viu? Alguém tem alguma pergunta? Essa aqui que eu tenho que falar. Pessoas que estão ali. Novos companheiros de batalha. Assíduos. Temos o público cativo aqui. Ok, o silêncio é divino. Tranquilo. E é isso. Agora a gente vai encerrando a gravação. Para quem continua, tem um making off, um bate-papo. E para os próximos, entrem no Telegram, História com Filmes, lá tem link, tem um acesso direto, ou deixa aí na página que vai ficar gravado para um futuro contato. Sigam o professor Pedro Moreno, vai estar o link também nessa parte da descrição, as várias hashtags, e até um próximo. Até. Tchau, tchau. Tchau.